O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 17, parte 2. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 17 do profeta Jeremias. O tema é o pecado de Judá e o pedido de Jeremias. Aqui, nessa segunda parte do capítulo 17, continua o Senhor a descrever os pecados de Judá, o que estava levando a nação à ruína. E também fala sobre um pedido particular do profeta Adonai. Versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. A perdiz é uma ave solitária, que voa pouco e apresenta um voo curto, pesado e barulhento. É o macho que cuida dos filhotes após 21 dias, e é ele também que choca os ovos. E aqui o Senhor está usando a perdiz, que é no hebraico cor. E alguns comentaristas dizem que talvez não seja a perdiz, seja uma ave desconhecida, mas provavelmente seja a perdiz. E aqui Adonai está usando a perdiz para mostrar sobre a riqueza que é adquirida de forma ilícita. Então, seria mais ou menos o contexto. A perdiz ou outros tipos de aves acabam se confundindo às vezes com os próprios ovos. E às vezes acaba chocando ovos de outra ave. Só que quando esses ovos nascem, não é os filhotes desta ave, é filhotes de outra ave. E logo esses filhotes vão e abandonam a perdiz. Então, às vezes ocorre na natureza da própria ave não reconhecer os seus próprios ovos e acaba chocando ovos de outra ave. Então a ideia aqui é de uma perdiz que chocou os ovos de outra ave e esses filhotes nasceram e foram embora e abandonaram a ave que chocou os ovos. E é neste contexto que o Senhor Adonai está dizendo ao povo. Eles adquiriam posses. Eles prosperavam de forma ilícita com coisas que não eram por meios honestos. Então o povo estava enriquecendo através de corrupção, de exploração aos pobres, através de roubo, homicídios. Então aqui o Senhor está dizendo que Judá estava chocando ovos que não eram deles. Aqui Adonai está dizendo que o povo prosperava de forma ilícita. E cresciam em prosperidade, mas era uma prosperidade iníqua, corrupta. E aqui no versículo 11 ele diz, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não de forma reta. Era um povo que estava mergulhado em corrupção, desonestidade, mentiras, roubos, exploração aos pobres. E aí no final do versículo 11 diz, no meio de seus dias as deixará,
e no seu fim será insensato. Ou seja, no processo da vida, no meio da vida, a pessoa voltará a estaca zero. Aqui está dizendo que no decorrer do processo da vida, talvez no apogeu da vida, essas pessoas perderiam essas riquezas e no final morreria de forma tola. Ou seriam descobertos todas suas iniquidades e seriam considerados tolos. Prosperaram de forma corrupta. Qual o valor desta corrupção agora? Vamos ver esse versículo agora na Bíblia de Dave Sterner, judeu messiânico, que diz: a perdiz choca ovos que não botou. Assim são os que enriquecem de forma injusta. No apogeu da vida, sua riqueza os abandonará. Por fim, eles se mostrarão tolos. Vamos agora na Tanakh da editora Sefer ver este mesmo versículo. Como a perdiz que chiureia para ajuntar filhotes de outras mães é aquela que ajunta riquezas através da injustiça. Ele a perderá ao longo de seus dias e no fim será por todos menosprezado. Então aqui mostra, através do profeta Jeremias, que a riqueza ilícita adquirida através de corrupção, de exploração dos pobres ou qualquer outro meio, não tem durabilidade. Vamos então agora em Provérbios, que fala um pouco sobre isto. Vamos para Provérbios, capítulo 12, versículos 7 e 8. Os perversos serão derrubados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Vamos também para Provérbios 15:16, que diz: melhor é o pouco havendo temor a Adonai do que grande tesouro onde há inquietação. Na versão da Tanakh, a inquietação é angústia. Então é melhor você ter pouco, ser humilde, e você estar numa casa onde há alegria, onde há temor a Adonai, onde há o verdadeiro louvor, do que ter muito dinheiro, muitas riquezas, não temer ao Criador dos céus e da terra e ainda viver numa vida angustiada e num caos familiar. Vamos também para Provérbios, capítulo 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Vamos também para Provérbios, capítulo 22, versículo 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Aqui mostra que a iniquidade, o roubo, a exploração tem um tempo. E este tempo, quando acaba, a pessoa sucumbe à sua própria iniquidade. Versículo 12. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Vamos ver este versículo na Bíblia de Dave Sterner. Trono de glória, exaltado desde o princípio, nosso santuário sagrado. E continua no versículo 13. Adonai, a esperança de Israel. Então aqui, no contexto da Bíblia de Dave Sterner, a tradução diz que Adonai é o nosso santuário. E ele continua dizendo que Adonai é a esperança de Israel. Aqui no versículo 12 da atualizada, mostra que há um lugar para os salvos, onde este lugar é ao lado do Senhor, onde Ele estabelece o seu trono de glória. Então, aqui dá a entender que os céus é o nosso santuário, nesta versão. Enquanto na Dave Sterner fala que Adonai é o nosso santuário. Agora vamos na Tanakh da editora Sefer. Como o trono da tua glória, que está no alto dos céus, desde o princípio, assim tua divina presença está em nosso santuário. Então é interessante que a Tanakh da editora Sefer mesclou o sentido da
revista atualizada com a de David Stern. Então a revista atualizada mostra que o céu é o lugar do trono de glória. E esse será o lugar dos crentes no Deus de Israel. E na Bíblia de David Stern fala que Adonai, que é o nosso trono de glória. E na Tanakh da editora Sefer, está dizendo que o céu é onde está o trono de glória. E assim como é o nosso lugar juntamente com o próprio Adonai. Então, nenhuma das três tem contradições. Apenas um entendimento acerca do versículo. Versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os nomes dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam Adonai, fonte das águas vivas. Então aqui no versículo 13 da revista atualizada, o profeta Jeremias continua dizendo: ó Senhor, tu és a esperança de Israel. E aqui ele fala que todos que abandonaram Adonai serão envergonhados. E o Senhor responde: os nomes do que se apartaram de mim serão escritos no chão, porque abandonaram a fonte de água, a fonte das águas vivas. Então aqui, no versículo 13 da atualizada, como para quem já acompanha para quem já acompanha os outros capítulos, é uma tradução meio complicada, tem muitos problemas de tradução, e não é diferente aqui. Aqui está dizendo no versículo 13, chão. A palavra usada para chão até permite ser utilizada assim, mas o correto para este versículo, que é no hebraico eretz, que ela pode se referir a tanto a chão, quanto país, quanto a terra, o ideal aqui seria terra. Então, os nomes que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, sobre a areia, que seria o melhor entendimento. Então, por que aqui está dizendo? Aqui o versículo 13, ele dá vários caminhos para poder entender o que o Senhor está dizendo. Primeiramente, aqui está dizendo que os nomes dos que se apartaram de Adonai serão escritos sobre a terra, o que nos remete ao quê? Ao túmulo. Também nos remete ao inferno. E também nos mostra que pessoas que têm seus nomes escritos na areia, no eretz, sobre a areia, sobre a terra, são nomes que com o vento se dissipam, ou com o tempo também somem. Então aqui o Senhor está dizendo que as pessoas que abandonaram o Senhor, os seus nomes serão apagados. Eles não terão mais lembranças. Eles não terão a eternidade com Adonai. Ao contrário dos crentes que viverão eternamente com Adonai. Então, aqui nos remete primeiro ao túmulo. Pessoas que irão para o túmulo. Pessoas que serão condenadas ao inferno. Segundo, nos remete para pessoas que terão a sua trajetória apagada porque foram condenadas. Ao contrário, que a trajetória dos salvos ela é eterna ao lado de Adonai. Enquanto os que foram condenados será a choro, a ranger de dente no inferno. No inferno. E também nos remete à própria possessão de Judá. Eles não poderão mais possuir a Judá restaurada. Porque a história deles será deletada da história de Israel. Então, aqui mostra que nomes escritos, aqui mostra que os nomes escritos sobre a areia, sobre o eretz, sobre a terra, é totalmente oposto daqueles nomes que foram escritos sobre a rocha. E onde está o exemplo disso? Está em Jó, capítulo 19, versículo 24.
que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Então aqui mostra a durabilidade de coisas escritas sobre a rocha. Então aqui nós temos um exemplo de escritas feitas na rocha e de escritas feitas sobre a terra, sobre a areia. Enquanto um permanece para sempre, como está descrito em Jó, capítulo 19, versículo 24, o outro, ele desaparece com o tempo ou com o vento. Então, algumas pessoas, os iníquos passariam, mas os justos serão eternos. O hábito de se escrever sobre a areia era um hábito judaico antigo. Hoje não existe mais esse hábito no meio judaico. É um hábito antigo. E isto era estimulado até nas próprias escolas judaicas. Tanto que nós vamos ver sobre isso em João capítulo 8, versículo 6, no Novo Testamento, ou seja, na Brit Hadashah. João capítulo 8, versículo 6. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Yeshua, Jesus, inclinando-se, escrevia na eretz, ou seja, na terra, com o dedo. Então aqui nós vemos até o próprio Mashiach, Yeshua, escrevendo sobre a areia. E aqui é o mesmo contexto aqui do versículo 13, onde Adonai está dizendo que aqueles que abandonaram a ele seriam escritos com os nomes sobre a terra, sobre a areia, onde o vento e o tempo dissipariam esses nomes. E eles não viveriam a eternidade com Adonai. Eles seriam condenados e teriam sua história cortadas e viveriam apenas em sofrimento. E aqui no versículo 13, também nós podemos entender claramente que alguns nomes, ou seja, dos iníquos, eles não estão escritos sobre a rocha. Enquanto a Bíblia fala que os salvos terão o seu nome escrito no livro da vida. Então há um livro onde todos os salvos têm o seu nome escrito neste livro. Enquanto há um outro livro onde está escrito todas as pessoas que nasceram. E quem não tiver o nome no livro da vida e só tiver o nome no outro livro, está condenado ao inferno. Então, quem tem o nome no livro da vida? Aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor. Confessaram os seus pecados ao Senhor Jesus e creram somente nele, através dele e por ele. Nós vamos agora para Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui mostra que muitos livros serão abertos para julgar os iníquos, aqueles que não quiseram seguir a Adonai. E aqui mostra que aqueles que não foram escritos no livro da vida serão condenados para sempre. Então aqui podemos entender claramente os nomes que foram escritos sobre a terra, onde o vento ou o tempo dissiparam, apagaram esses nomes, não foram e não serão encontrados. Não foram ou não serão encontrados
no livro da vida, porque rejeitaram a Adonai. Mas somente aqueles que se converteram ao Mashiach, Jesus de Israel, terão a sua eternidade juntamente com o santuário Adonai ao lado de forma eterna. Dos versículos 14 ao versículo 18, aqui o profeta faz um pedido particular a Adonai. Versículo 14, cura-me, Adonai, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Está dizendo que todo o poder está sobre Adonai. E aqui ele está pedindo livramento diante das calamidades que viria sobre Judá. O profeta, como ninguém, sabia da destruição que viria, sabia das mortes, das epidemias, do colapso financeiro, colapso militar, colapso alimentício que viria sobre a nação. E ele está dizendo, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E ele continua, o profeta, eis que eles me dizem, onde está a palavra de Adonai? Que se cumpra. As pessoas não estavam acreditando no que o profeta dizia. As pessoas colocavam em descrédito as profecias que ele passava pregando nas ruas de Jerusalém e em várias regiões de Judá. As pessoas não confiavam nele, as pessoas não confiavam que ele era o embaixador de Adonai sobre aquele povo iníquo. Então ele está dizendo, eles me dizem, onde está a palavra de Adonai? As coisas não acontecem. As pessoas estavam tratando ele como mentiroso, como charlatão. E aqui o profeta Jeremias, Adonai, faça-se cumprir a profecia. Faça-se cumprir, não me deixe passar por mentiroso, não me deixe passar como um charlatão. As pessoas não estão acreditando no que eu estou falando. Versículo 16, mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Aqui, o profeta Jeremias está dizendo, eu não neguei de fazer as minhas responsabilidades. Tudo que o Senhor pediu, eu cumpri, eu fiz. E nem em um momento eu desejei o castigo sobre esta nação, mesmo que eles merecessem. Eu não desejei o mal do povo. Eu não desejei que o mal viesse, o dia da aflição viesse, para destruir como virá. Tu sabes o que os meus lábios pronunciaram. Tu estás ciente do meu coração. Versículo 17. Não me sejas motivo de terror. Meu refúgio és tu no dia do mal. Aqui o Senhor está dizendo, Senhor, me proteja no dia do terror. Não me deixe sucumbir diante das calamidades que virão. Jeremias aqui no versículo 17 está pedindo proteção. Versículo 18. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Aqui já mostra um profeta que já não aguenta mais tanta idolatria, mentiras, corrupção, depravação, exploração dos pobres, roubo, homicídio. Aqui mostra que ele se cansou das práticas de Judá. Ele está dizendo que eles, esses iníquos, idólatras, mentirosos, corruptos, eles sejam envergonhados, Adonai, não eu. Que eles se assombrem com o terror que virá dos babilônicos, não eu. E que venha o mal 2 vezes mais sobre eles, porque eles são idólatras, iníquos e não se arrependem dos maus caminhos. Um salmo que pode nos mostrar um pouco sobre o que o profeta está pedindo aqui seria o Salmos 88, versículo de 8 a 17. O Salmos 88 é o salmo mais triste do saltério. O autor descreve as calamidades
com que se defronta na crise que ameaça a sua vida e expressa sua consternação para os acontecimentos de sua existência. Versículo 8. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Adonai, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantam para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Adonai, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Adonai, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar deste moço. Sob o peso dos teus temores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Aqui mostra uma pessoa que estava praticamente da beira da morte. Havia inimigos por todos os lados. Uma pessoa solitária, angustiada, clamando: ó Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, estou morrendo. E aqui é o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 16, 17, 18. Proteja-me do dia da calamidade. Eu tenho feito o meu papel. Eu tenho cumprido as minhas responsabilidades. Eles são mentirosos, iníquos, idólatras. Venha o castigo sobre eles, mas me proteja, para que eu não seja sucumbido com eles. Vamos ver agora este trecho da oração do profeta Jeremias, dos versículos 14 a 18 na Bíblia de David Stern. Cura-me, Adonai, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eles me perguntam sem parar: onde está a palavra de Adonai? Que ela venha agora. Quanto a mim, não fugi da responsabilidade de ser um pastor que te segue. Tu sabes que eu não desejava esse dia fatal. É claro para ti o que saiu dos meus lábios. Então, meu refúgio, não sejas minha ruína no dia do desastre. Que meus perseguidores sejam envergonhados, não eu. Que sejam aterrorizados, não eu. Traze sobre eles o dia do desastre. Destrói-os com dupla destruição. Aqui mostra um profeta já sem esperança e no colapso emocional, implorando a Adonai: proteja-me, proteja-me, faça justiça, mas proteja-me. Não esqueça de mim, Senhor, não esqueça de mim. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta a nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.